Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019, na lição dos adultos. A revistinha traz por tema o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo, tá certo? Então nós estamos aí iniciando a primeira lição do segundo trimestre aí de 2019, tá certo? Obrigado a cada um dos irmãos aí que tem me acompanhado aí no YouTube, os professores, superintendentes das escolas bíblicas, meu muito obrigado. Nós já estamos aí no segundo trimestre, deste ano, e tenho certeza que este trimestre será de suma importância e de grande edificação para a nossa vida espiritual, tá certo? Se você ainda não conhece meu trabalho, eu posto aí toda sexta-feira um vídeo da pré-aula da escola bíblica, onde eu ministro a aula em PowerPoint. E você que é professor da escola bíblica, você que é superintendente, você pode estar fazendo uso desses slides na sua igreja. Já vamos para 3 anos que nós estamos aí com esse trabalho, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem trazido grandes resultados, não só para a minha igreja, mas para centenas de igrejas aí que têm feito uso desses slides, tá certo? Você pode baixar, é gratuito, na timeline do vídeo, ou abaixo do vídeo, tem um link, você clica e vai abrir uma página onde você pode estar fazendo o download, tá certo? Os outros trimestres anteriores você pode encontrar no meu canal, no canal NBD, todas as lições anteriores e alguns outros vídeos estão separadas lá por playlist, tá certo? Então, sem mais delongas, já quero aí pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e você não esqueça também de ativar o sininho de notificações para o YouTube aí estar sempre notificando quando eu postar um novo vídeo, tá certo? E a todos os inscritos, aquele abraço, e não esqueça aí de deixar seu like, seu joinha e seu gostei, tá certo? Bom, meus irmãos, na lição de número 1 desse segundo trimestre de 2019, nós vamos falar sobre tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, tá certo? O texto áureo se encontra em Êxodo 25:8, que diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A verdade prática diz que o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O que é o protótipo? Primeiro tipo. Então, o tabernáculo de Moisés foi o primeiro tipo aí da igreja de Cristo, tá certo? Nós temos aí, por objetivo geral dentro dessa lição, enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo, certo? E os objetivos específicos são, no tópico 1, nós iremos aí apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. No tópico 2, nós vamos mostrar aí o tabernáculo, que ele foi feito, foi na verdade um projeto de Deus, tá certo? E no tópico 3, nós vamos pontuar aí a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo, tá certo? Bom, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, do 1 ao 9. Como de costume, eu não faço a leitura, tá certo? Então nós vamos iniciar aí esse segundo trimestre. Nós vamos estudar a respeito aí do tabernáculo e o símbolo da obra redentora de Cristo, tá certo? Todo o início de trimestre cabe aí uma reflexão, tá certo? Então, toda vez, ou talvez seja a oportunidade de você ou de nós, uma avaliação aí com o projeto, com o objetivo de traçar o perfil dos alunos, tá certo? Então nós já vamos aí para a introdução, porque nós não vamos perder tempo aqui
neste vídeo, tá certo? A introdução diz assim: veremos que o tabernáculo ele foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com seu povo. E esse projeto ele veio da mente de Deus, e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então nós vemos que o tabernáculo ele foi constituído para que Deus viesse a relacionar, ter um relacionamento com o seu povo, encontrar ali o seu povo, tá certo? E Deus é um ser que gosta de se relacionar com as pessoas, tá certo, meu amado? Vamos para o tópico 1 então, a parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo, Êxodo 25. Então no subtópico 1, por que construir um tabernáculo no deserto? Essa é a pergunta, tá certo? Bom, diz assim o texto da monografia para a graduação teológica de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren, na sua monografia, na sua escrita teológica, ele diz, falando sobre o tabernáculo, ele diz o seguinte: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica, a tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo o modelo celestial. Então está aí uma escrita aí do Gunnar Wingren. Ele foi um dos missionários fundadores da Assembleia de Deus no Brasil aí, por volta de 1910, por aí, acho que dia 19/11 de 1910, certo? Então esse sueco aí, missionário aí, homem de Deus. Bom, o texto áureo que nós lemos, ele diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus estava dizendo que era para construir um santuário porque ele queria habitar no meio de seu povo. Então Deus concedeu a Moisés a planta de uma tenda a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber a sua palavra. Então aqui está a planta, ou algo bem aproximado da planta da tenda do tabernáculo, a qual Deus ele pediu para que fosse construído, para que o Senhor viesse a ter relacionamento pessoal com o seu povo, tá certo? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então essa tenda ela era denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Era uma tenda provisória porque ela refletia aí a pessoa de Cristo lá no futuro. Então era provisório, por isso era fácil ou pelo menos era possível armá-la e desarmá-la. No subtópico 2 diz o seguinte: a materialização da obra de Deus, Êxodo 25. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A obra de Deus ela requer parceria humana, tá certo? Bom, a construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através do quê? Através das ofertas alçadas e voluntárias, como o ouro, a prata, o cobre, o pano azul, a púrpura, o carmesim e assim sucessivamente. Foi assim que se deu a construção do tabernáculo, com esses materiais, com essas ofertas que o povo trazia, tá certo? No tempo da graça, o princípio da manutenção da obra ou da igreja local é o mesmo. Então, é através das ofertas alçadas, voluntárias, como prata, ouro, cobre, pano azul e púrpura e carmesim, que foi construído o tabernáculo. Mas nós hoje, para a igreja de hoje, o dízimo, as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Então as nossas dízimos, nossas contribuições são para a manutenção da obra, desde construção de templo, despesa com obreiros, ou seja, para a manutenção e para as necessidades que envolve uma igreja, tá certo? Subtópico 3, nós vamos falar sobre 3 verdades bíblicas que o ofertante ele deve saber. Quais são essas 3 verdades bíblicas que o ofertante ele precisa saber? Primeiro, o ofertante ele precisa saber que a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Então, a oferta foi um sustento de Deus para o sustento da obra, e isso nós devemos ter em mente. Segundo, o ato de ofertar é voluntário. E terceiro, a terceira verdade que o ofertante precisa saber é que fidelidade ao Senhor trará abundância. Então nós devemos fazer
isso, né? Ou seja, ofertar, contribuir com a obra de Deus, porque somos nós que sustenta a obra de Deus financeiramente aqui na terra. Mas isso deve ser um ato voluntário, e quando nós fazemos isso, quando nós somos fiéis ao Senhor, isso resulta para as nossas vidas em bênção, tá certo? Bom, finalizamos então o tópico 1 e nós vamos já para o tópico 2, mas na síntese do tópico 1 destaca o seguinte: Deus estabeleceu uma parceria com o seu povo para construir o tabernáculo. No tópico 2 diz o seguinte: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, 8 e 9. Subtópico 1, Deus arquitetou o tabernáculo. Então, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos aí a seção de versículo do 1 ao 7, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio ali das ofertas alçadas, agora nós deteremos nos versículos 8 e 9, que nós vamos ver à frente, pois este revela como Deus elaborou esse projeto. É o que nós vamos ver. Como que Deus elaborou esse projeto? Bom, desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto, tá certo? Então, por meio do legislador Moisés, no caso, né? O Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Então, Deus estava sempre conduzindo esse povo, sempre trazendo ali para aquele povo a providência divina, tá certo? Subtópico 2, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada, tá certo? Então, o Pai Celeste, o que é que Deus fez? Deus ele desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Então essa era a vontade, era o desejo de Deus. Ele queria construir um tabernáculo, ia construir uma tenda para habitar entre o povo, para se aproximar do homem, tirar ou derrubar essa barreira que foi erguida através do pecado lá no Éden. Então Deus queria o quê? Fundir o céu com a terra. Deus queria ter esse contato aí, tá certo? Bom, esse projeto glorioso só alcançaria a objetividade máxima na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então o desejo de Deus era derrubar a barreira desse pecado e unir, de volta o homem a Deus, mas para isso só se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi o sacrifício perfeito, Subtópico 3, o plano térreo do tabernáculo, Êxodo 25, 9. O tabernáculo tinha aproximadamente aí 100 côvados, ou seja, 50 metros de comprimento e aproximadamente 50 côvados, que isso é mais ou menos aí 25 metros de largura. Essa aqui era as medidas aproximadas aí do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha essas especificações. O pátio, que era essa parte toda aqui amarela, em amarelo, e dentro desse pátio aí tinha alguns itens e algumas divisórias. Tinha o altar do holocausto, que era essa parte aqui, Isso aqui é um altar onde era feito os holocaustos, sacrifício. A pia de bronze, para o sacerdote aí se lavar antes de entrar e depois de sair do lugar santo, do santo do santo, E a tenda do testemunho, que é essa parte aqui, dentro do pátio, o átrio, tinha construída uma tenda, que onde dentro dessa tenda tinha alguns utensílios. Então isso aqui era a tenda do testemunho, essa parte aqui. E tinha também o lugar santo aqui em azul, e dentro desse lugar santo, que era separado, tinha o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, e também tinha o candelabro, tá certo? E o lugar santíssimo, aqui em verde era o lugar santíssimo, e lá tinha uma mobília somente, só tinha um móvel lá, uma mobília que era a arca da aliança, a arca do concerto, ou como você queira assim entender, tá certo? Então esse aqui era o aspecto geral, vamos chamar isso, era a planta do tabernáculo, Então esse aqui que era o tabernáculo, essa era a casa onde Deus pediu para fazer, onde ele ia habitar aí dentro, Então era essas aqui as mobílias do tabernáculo,
o que existia dentro do tabernáculo, e cada item desse aqui, o holocausto, a pia de bronze, a mesa da proposição, o incenso, o altar do incenso, o lugar santíssimo, o lugar santo, tudo isso aqui é um símbolo, tudo isso representa Jesus Cristo, e cada item desse aí tem um símbolo, né? Tem como é que eu posso te dizer? Tem um plano espiritual por trás disso aí. Nós vamos entender e compreender melhor nas próximas lições que virão pela frente aí, tá certo? Bom, tópico 3 diz o seguinte: a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, tá certo? No tópico 3 nós vamos ver aí essa relação que há entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Vamos lá, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo, ele deu importância a essa relação tipológica quando ele escreveu o seguinte, em Romanos 15:4, ele disse que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, nas lições seguintes, nas próximas lições, veremos as importâncias simbólicas aí do tabernáculo em seus adereços, utensílios e culto, seus ministros, ajudantes, ou seja, sua origem e significado de cada item na relação espiritual tipológica aí, com a igreja de Cristo. Então, nas próximas lições, nós vamos estar detalhando aí cada importância simbólica do tabernáculo, né, de seus adereços, seus utensílios, tá certo? Então não perca a próxima aula de número 2, aliás, as próximas aulas, né, que é uma sequência, cada uma vai falando de um utensílio, né, coisa desse tipo aí. Vamos avançar, subtópico 2, a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Bom, o tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para morada de Deus em espírito. Efésios 2:22 é assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito eterno. Alguns textos do Novo Testamento faz da tipologia um modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então nós vemos alguns trechos, né? Alguns textos na Bíblia que fazem essa comparação. Nós somos templo de Deus, casa de Deus, e algumas outras passagens fazem essa colocação, essa comparação. Mas veremos isso nas próximas lições, nas próximas passagens à frente, tá certo? Bom, Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Em 1 Coríntios 3:9, Paulo diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui está uma comparação que nós somos edifício, né? Casa de Deus, tá certo? Os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, ou seja, as quais são edificadas umas sobre as outras. Então, portanto, a igreja é um edifício espiritual construído para a morada de Deus com o tabernáculo no Antigo Testamento. Então, a igreja de Cristo ela é um edifício espiritual. Nós somos a igreja de Cristo, né, espiritual. E dentro dessa igreja de Cristo, cada um tem a sua função. Dentro desse corpo espiritual, cada membro tem a sua função, tá certo? Bom, meus amados, na conclusão diz o seguinte: essa lição teve por objetivo levar o aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo, ou seja, do que um primeiro tipo, né? Ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria sua glória. Então esse tabernáculo, ele aparece como um bem futuro, de acordo com Colossenses 2,17, que apontava para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Então foi isso que Cristo veio fazer, mostrar o desejo de Deus em habitar entre os homens. Então ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Meu querido, minha querida, meus irmãos, muito obrigado por até aqui você nos acompanhar. Ficou aí esse breve comentário dessa pré-aula, mas o importante aqui é você que é professor, dar a sua aula na sua classe.
na sua sala de aula. Você vai baixar esses slides, você vai levar para a sua igreja e daí a sua aula, você pode modificar ele, porque ele é todo editável, deixar ele com a sua cara, tá certo? E você que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, não esqueça de se inscrever, de assinar o sininho de notificações. E se esse canal tem sido bênção para você, seja também um canal de bênção para a vida de outros irmãos. Compartilhe aí, divulgue nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, sei lá. Compartilhe esse trabalho com outras pessoas. É gratuito, você não vai pagar nada por isso, mas vai receber um galardão da parte do Senhor, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima aula da lição número 2, se o Senhor assim nos permitir.